Bom, já passou o Natal, mas a árvore aqui fica até dia 6 de janeiro. Ou até que dia? Por mim, eu deixava a árvore o ano inteiro, que eu gosto da árvore, das estrelas vermelhas, de tudo isso. Mas você comenta aí, que dia que eu devo tirar a árvore de Natal aqui do Plantão Brasil? Vamos falar agora do Alexandre de Moraes deu um presentinho. Sabe aquele presente bomba? Deu um presente bomba pro Bolsonaro em pleno Natal. Ele determinou que o governo Bolsonaro tinha 48 horas para explicar as ameaças aos servidores da Anvisa. O contexto é o seguinte: a Anvisa, técnicos da Anvisa, eles aprovaram a vacinação infantil, ou seja, a vacina da Pfizer pode ser utilizada com uma dose diferente em crianças. E o Bolsonaro, na hora, fez ameaças aos servidores e eles começaram a receber ameaças de morte. Então, o senador Randolph Rodrigues fez uma notificação para o STF depois de notificado, isso foi ao ministro Alexandre de Moraes, que deu 48 horas para Jair Bolsonaro e para a Anvisa explicarem o que estava acontecendo, ou seja, as ameaças aos servidores da Anvisa. A Anvisa já respondeu, e eu vou falar, olha, o militar lá da Anvisa tá batendo no Bolsonaro, peitou o Bolsonaro na reação que ele deu ao STF. A reação ainda é sigilosa, mas o pouco que vazou é assim. O que se sabe é assim: a Anvisa foi para cima do Bolsonaro com tudo. E agora o Bolsonaro tem aí mais menos de 24 horas, ou seja, tem aí mais algumas horas para responder sobre a ameaça que ele fez aos servidores da Anvisa. Eu vou explicar isso tudo direitinho, a coisa vai ficar ruim para o Bolsonaro, porque isso entrou no inquérito das fake news. Entrou justo no inquérito das fake news do Alexandre de Moraes. Então é mais um problema para o Bolsonaro e temos a chance de que nos próximos dias mais uma investigação será aberta, com Jair Bolsonaro sendo o principal alvo da investigação. Olha, eu vou falar. É tanto crime que esse governo comete que quando o Bolsonaro sair da presidência, olha, vai precisar de muitos matemáticos para calcular quantos anos de cadeia ele vai pegar, porque são muitos. São muitos. Eu vou explicar isso mais antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Olha, é um segundo, é de graça, não paga absolutamente nada para se inscrever no Plantão Brasil. É só clicar aqui embaixo, tem um botão inscrever, clica nele e pronto. Você está fortalecendo a oposição a esse desgoverno criminoso. Pensa num governo criminoso? Pronto, é o governo do Brasil, é o governo Bolsonaro. Então inscreva-se aqui. Aqui a gente faz oposição todos os dias, Natal, Ano Novo, faça chuva, faça sol, até doente a gente vai pra cima desses malditos. Teve dia que eu tava doente, teve dia que teve furacão. Mesmo assim a gente tava aqui, então inscreva-se aqui para fortalecer. Agora vamos falar sobre Alexandre de Moraes e Bolsonaro. Olha só. Vamos lá. Os servidores da Anvisa receberam várias ameaças de morte entre novembro e dezembro. Ameaças de bolsonaristas. Há um grupo bolsonarista, e eu vou falar, isso reflete menos de 5% da população. É por isso que é uma tática suicida do Bolsonaro. Suicídio político. Por quê? É menos de 5% da população que é um pessoal que é anti-vacina. Nos Estados Unidos, tem muita gente que é antivacina, aí a gente está falando de 20% da população mais ou menos. Na Europa também, a gente está falando de 1 em cada 5 pessoas é antivacina, acredita nas fake news antivacina. Mas no Brasil não. Por conta de várias coisas da cultura brasileira, o fato de que brasileiros, logo que a criança nasce, um bebê nasce, já toma vacina, tem o Zé Gotinha, que as gotinhas são também uma vacina, tem a vacina para poliomielite, tem a tríplice, então toda criança praticamente no Brasil é vacinada não uma vez, mas várias vezes. Isso fez com que o brasileiro... E, veja bem, no exterior não é assim. Isso é no Brasil. SUS. Então, é sério. Você tem que amar o SUS. O SUS a gente tem que fortalecer. Mas, o que acontece? O brasileiro tem essa cultura de gostar de vacina. Pô, é de graça, vai fazer bem, mal não faz, então o brasileiro gosta. Então, uma porcentagem pequenininha. Só que o Bolsonaro começou a aderir à agenda do Steve Bannon. O Steve Bannon é aquele que fez com que o Brexit ocorresse lá no Reino Unido. Ele foi quem conseguiu manipular os cidadãos do Reino Unido para votar para que o Reino Unido saísse da União Europeia, fez com que acontecesse várias desgraças lá no Reino Unido. Tá, ele também conseguiu fazer o Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos e ele ajudou o Bolsonaro a se eleger no Brasil. Ok, o Steve Bannon tem uma agenda anti-vacina. Só que essa agenda, veja bem, como muitas agendas que ele tem, como muitas teorias que ele tem, funcionam lá nos Estados Unidos em partes. No Brasil não. No Brasil nem um pouco. Pensa numa tarefa inglória.
É alguém, e olha, eu vou falar com todas as fake news possíveis, com todo o sistema de comunicação que tem o bolsonarismo, uma tarefa inglória é tentar convencer o povo brasileiro de que vacinas são ruins. Pior, de que vacinas para crianças são ruins. Aí não tem como. Eu vou fazer uma pergunta. Você sabe qual foi a marca da vacina que você tomou quando você era criança? Não, veja bem, eu não estou nem especificando qual delas. Eu tomei várias. Você sabe de uma das vacinas? Não sabe. Claro que não sabe. Ninguém sabe. Comenta aí, sabe ou não sabe? Pois bem, os brasileiros não sabem, mas tomaram as vacinas e confiavam, assim como confiam na vacina contra a Covid, que fez com que o número de casos e óbitos no Brasil reduzisse em 99% praticamente. Tá. Aí vem o Bolsonaro e começa a fazer discurso anti-vacina. Aí os bolsonaristas, essa minoria burra, começa a ameaçar servidores da Anvisa. Ok. Chega dezembro, os servidores da Anvisa dizem, os técnicos da Anvisa, olha, analisamos aqui, analisamos tudo, e eles fazem uma análise minuciosa, e aí eles dizem, a vacina da Pfizer pode ser usada para crianças. A Pfizer fornece a vacina normal, e ela fornece uma vacina diferente para crianças, que tem uma fórmula que ela tem um princípio ativo menor. Ou seja, é como se fosse a mesma vacina que a gente toma, só que uma dose menor. A gente toma assim, para criança a dose é menor. Tá. Essa vacina já foi aplicada em mais de 8 milhões de crianças nos Estados Unidos, na Europa, foi mais de 5 milhões de crianças europeias, tudo mais, está sendo aplicada no mundo inteiro. Ok, para você ter ideia, nos Estados Unidos, em um mês, 8 milhões de crianças receberam essa vacina. Apenas 8 crianças tiveram algum problema, que é a miocardite. E veja bem, não se sabe se esse problema está relacionado à vacina. 8 em 8 milhões, eu estou falando de uma chance de 1 em 1 milhão. Para você ter ideia, a chance de uma criança, não estou falando adultos, criança, ser atingida por um raio é de 1 em 300 mil. Então a chance de ter uma miocardite pela vacina é de 1 em 1 milhão. Ou seja, é mais fácil uma criança ser atingida por um raio 3 vezes do que... mais de 3 vezes do que ter algum problema com a vacina. E não se sabe se essas 8 crianças tinham um problema realmente ou se é relacionado com a vacina. Ou seja, é muito segura a vacina. Tá. Aí vem o Bolsonaro e começa a falar que não vamos usar a vacina, tudo mais. E ele faz uma live, que faz quase 10 dias, e ele diz, olha, nós vamos aqui, eu já pedi extraoficialmente para a Anvisa o nome dos servidores que aprovaram a vacina para as crianças. Quando ele faz isso, ele está fazendo uma ameaça. Tá, esses servidores começaram a receber ameaças de morte. Vários. Foram muitas ameaças de morte. E aí, o senador Randolph Rodrigues, eu vou falar, senadores e deputados do PT, façam esse trabalho também, que eu gostaria que no nome ali, quem fez isso aí foi o PT, eu adoraria. Mas não, foi o Randolph Rodrigues da Rede, ele fez uma representação no STF, e aí ele conseguiu o quê? Que essa representação caísse dentro do inquérito das fake news, porque o Bolsonaro estava disseminando fake news contra a vacinação infantil. Olha, esse inquérito das fake news, ele vai se prolongando e se prolongando, porque o governo não para de cometer os crimes, então ele vai se prolongando, é cada vez mais coisa. Eu acho que o Alexandre de Moraes olha e fala, meu Deus, eu tenho um trabalho infinito aqui, esses criminosos não param. Tá, aí caiu no inquérito das fake news e o Alexandre de Moraes deu 48 horas. Isso faz mais ou menos 30 horas que isso aconteceu, ou seja, temos aí mais 18 horas, vamos colocar aí uma margem de erro, teve Natal, final de semana, vai na segunda-feira até o final do dia, o governo Bolsonaro vai ter que dizer por que o Bolsonaro pediu o nome desses servidores e se isso era uma ameaça ou não, e explicar essas ameaças que estão sendo feitas por apoiadores do Bolsonaro aos servidores. Só que a Anvisa já respondeu. E a Anvisa respondeu que foram pelo menos 130 ameaças de morte. A resposta da Anvisa ao Alexandre de Moraes é sigilosa, assim como a resposta do governo Bolsonaro ao Alexandre de Moraes também será sigilosa, porque o inquérito das fake news é um inquérito sigiloso. Mas o que vazou da resposta da Anvisa é o seguinte, os servidores recebiam algumas ameaças de morte, mas a partir do momento em que eles, foi a linha limite, ameaça de morte, ameaça, aí aqui, eles aprovaram a vacinação para as crianças. A partir daí, foram dezenas e dezenas e dezenas, no total 130 ameaças de morte a esses técnicos da Anvisa. E veja bem, o Bolsonaro nem divulgou o nome deles ainda. Imagina se o presidente da República tivesse divulgado o nome desses servidores. Então agora, o Bolsonaro tem algumas horas para explicar
Por que você quer divulgar o nome de servidores que já estavam recebendo ameaça de morte e agora eles vão receber mais ameaças de morte? Mais do que isso, por que você é contra a vacinação infantil? Você tem técnicos da Anvisa que dizem que a vacinação infantil, que a vacinação, no caso a vacina da Pfizer para crianças, é segura. Tem uma coisa, aí o governo Bolsonaro abriu uma enquete, não se chama enquete, se chama uma consulta pública, é quase uma enquete, para dizer a vacinação infantil deve ocorrer ou não. Veja bem, é a primeira vez na história que o governo abre consulta pública sobre um assunto técnico. É a primeira vez na história. E aí, essa consulta pública, pensa numa vergonha. A consulta pública foi um documento do Word, que as pessoas digitavam ali seu nome, seu CPF, seus dados e tudo mais, e aí no final dizia se você era a favor ou contra a vacinação de crianças. Só que o documento foi tão mal feito, e olha, eu vou falar, para um governo que sofreu ataques hacker, que todo mundo sabe que não foram hackers, que foram bolsonaristas lá, mas para um governo que tinha acabado de sofrer ataques hacker, se esperava pelo menos, no mínimo, que essa consulta pública fosse bem feita. Não, eles não tinham nenhuma coisa que se chama, e ó, eu sou programador, que se chama CAPTCHA. Sabe o que é CAPTCHA? É quando você vai preencher um formulário na internet e tem ali um botão escrito eu não sou o robô, já viu esse? Aí você clica, aí às vezes, não sempre, mas às vezes aparece ali, olha, aparece uma foto, clica ali quais são os quadradinhos que tem carros nessa foto. Aí você clica ali, aí pum, você clica ali. Olha, onde ali tem uma faixa de pedestres, aí você tem que clicar ali. Isso, para você provar que não é um robô. A consulta pública do Bolsonaro não tinha isso. Para você ter ideia, a consulta pública que o governo Bolsonaro fez era tão fajuta, tão ruim, que qualquer programador ruim, e veja bem, eu não estou falando de um hacker, eu estou falando de um programador ruim. Veja bem, eu sou o Thiago, eu não sou o melhor dos programadores. E eu estou falando, eu conseguiria facilmente, eu estou falando programador ruim, daqueles que não sabem quase nada. Em meia hora, ele consegue fazer um script. Script, para quem não sabe, ninguém tem obrigação de saber, é quando você programa uma coisa para fazer uma função automaticamente. Qualquer programador ruim conseguiria fazer um script, como se fosse um robozinho, para votar automaticamente milhares e milhares e milhares de vezes nessa consulta pública do Bolsonaro. Eles não checavam nem se o CPF era válido. Veja bem, qualquer formulário de site de loja virtual que você vai comprar, se você colocar um número de CPF tipo 000000, ele diz, esse CPF não é válido. Porque é uma coisa fácil. Eu vou falar, como programador é uma coisa fácil. Você copia e cola e você consegue ter ali um identificador que faz um cálculo matemático se um CPF existe ou não. Ele pode não ver se aquele CPF é do nome que está a pessoa, mas ele sabe se aquele número é um CPF ou não. Nem isso o governo Bolsonaro fez nessa consulta pública, para você ter ideia. Então qualquer programador ruim conseguiria fazer isso. Um programador mais ou menos. Quando eu digo mais ou menos, eu vou falar, eu sou um programador mais ou menos, mas eu estou falando mais ou menos pior que eu. Conseguiria fazer travar a consulta pública. Sabe o que aconteceu? Travou. Em menos de 3 horas travou. Para que você tenha ideia, esse é o governo Bolsonaro, é de propósito. Então agora eles vão ter que explicar as ameaças aos servidores da Anvisa e mais do que isso, eu vou te dar um spoiler. O STF vai obrigar o governo Bolsonaro a vacinar as crianças. E a Pfizer está se recusando a vender vacinas aos estados. O estado de São Paulo tentou, o estado do Rio de Janeiro tentou, o Ceará tentou e a Pfizer falou, não venderemos aos estados porque temos um contrato com o governo federal. Entregaremos a vacina assim que o governo federal requisitar. Ou seja, depende da requisição do governo federal. Isso vai parar no STF e nos próximos dias o STF vai obrigar o governo Bolsonaro a requisitar essas vacinas. As crianças serão vacinadas sem o Bolsonaro querer. E veja bem, 75% dos brasileiros são a favor da vacinação infantil. E da vacinação infantil obrigatória. 25% não são a favor da vacinação infantil obrigatória, o que não quer dizer que esses 25% não sejam a favor de que as crianças se vacinem. Apenas não são a favor de que seja obrigatório. Por quê? Porque se for obrigatório, a criança não pode ser matriculada em escola, não pode fazer uma série de coisas. Só para que você tenha ideia, é uma tarefa inglória. O Bolsonaro ele está jogando um jogo perdido. É como, eu falei isso aqui outro dia, é como você ir no meio da torcida do Flamengo e falar, ó gente, eu vou convencer todo mundo aqui de que o Vasco é melhor. Aí os flamenguistas dizem, mas o Vasco está na segunda divisão hoje. Não, mas ele é melhor, e é melhor hoje. Não foi melhor no passado, é melhor hoje.
É isso que o Bolsonaro está tentando fazer. É uma tarefa muito difícil. Eu vou falar, é um tiro no pé, é um tiro de canhão no pé. E eu falei aqui já há alguns dias, o Centrão já desistiu do Bolsonaro. O Centrão está dando até março aí para, se o Bolsonaro não subir nas pesquisas, e não subirá, o Centrão debanda. Vai ter vão todos pular do barco. É isso, ó. Nos próximos vídeos eu vou começar a mostrar os carros de som que vão rodar a partir de segunda-feira. Então, a partir de segunda-feira eu começo a mostrar mais carros de som, que nesses últimos dias não rodou porque era Natal, tudo mais. E vamos continuar indo pra cima deles. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e vamos pra cima deles. Quem quiser nos ajudar nas nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Falou!